Sabe quando você tá com aquela raiva? Então, é isso. É disso que a gente vai falar hoje, dessa raiva. Eu sou Jamile, coach de vida e carreira, e andei observando que o comportamento por aí tá meio raivoso, né? Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. Bom, o que é importante a gente falar sobre a raiva, né? Que a raiva é quase sempre um motivo para a gente parar e se olhar. A raiva diz sobre a gente coisas que a gente não sabe o que é, normalmente, né? A gente pode até olhar para dentro, perceber que está reprimindo alguma coisa, não quer olhar, deixa para depois. Isso vai ficando lá, né? Ou então a gente não sabe o que é. E quando a gente manifesta a raiva, ou quando a raiva do outro recai sobre a gente, imediatamente nós reagimos. Não pensamos para reagir, a gente só reage muito rápido, né? Então, qualquer que seja a sua raiva, ela é manifestada por um gatilho, alguma coisa que naquela situação ou que o outro disse me deu vontade de explodir. Às vezes é uma frustração, às vezes é uma coisa que está lá atrás, que a gente não sabe o que é, mas foi acessada. Isso é o mais importante. A gente olhar para isso como um lugar que foi acessado. E se a gente teve essa explosão, é porque está mal trabalhado, está mal visto, né? Então, o que a gente precisa fazer para isso? A gente precisa parar e olhar de verdade, olhar para dentro e não simplesmente trazer, terceirizar a responsabilidade. Eu reagi assim porque o outro me humilhou, porque o outro foi mal educado comigo, porque até pode ser. Mas se você não estiver nesse lugar, você não vai sentir isso. Sabe quando a gente está em grupo ou a gente está com um parceiro e a mesma informação foi diferente para vocês dois? Então, eu não reajo e o outro reage. O outro reage com raiva, eu posso reagir com tristeza, sei lá, ou posso não reagir. E aquilo não faz sentido para mim, tipo, não é para mim isso. Ele está falando dele, né? A pessoa que está com raiva está falando dela. Assim como eu, quando estou com raiva, estou falando de mim. É claro que num acesso de raiva, onde está todo mundo já muito à flor da pele, isso fica mais difícil de fazer, fica mais desafiador. Mas não significa que seja impossível, pelo contrário, eu acho que a gente está numa fase onde a gente precisa se olhar muito e ter autoconhecimento, entender como é que a gente funciona, para que a gente possa ser cada vez melhor. Não só para mim, mas para aqueles que eu convivo e para aqueles outros que eu acabo conhecendo pela vida. Então é importante isso, a gente olhar para dentro, parar, como se fosse um alarme mesmo, que eu acho que é um pouco isso, sabe? Acho que a raiva ela pode servir como um alarme pra gente. Assim, quando a gente coloca o alarme para o almoço, a gente coloca o alarme para tirar o lixo, a gente coloca o alarme para dar uma madeira pro bebê. Então, acho que a raiva é o alarme para a gente parar e olhar para dentro, né? Faz aquela paradinha, sabe? Mesmo que na hora não dê muito para fazer, porque aí é treino, você precisa ficar ligado mesmo, né? À medida que você vai treinando isso, vai ficando esperto com você mesmo, né? Aí você vai falar, ah, mas vai demorar. Então, mas treino é treino. Vai treinando que rapidinho você chega lá, né? Essa história da inteligência emocional tem tudo a ver com esse autoconhecimento que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Então tem que existir primeiro uma aceitação, né? Eu sim estou com alguma coisa, essa raiva está me mostrando alguma coisa, e aí olhar para dentro, então aceitar que isso existe, trazer a responsabilidade para si da sua reação e não julgar o outro é isso, o outro é aquilo, como que o outro pôde falar ou fazer, enfim. E às vezes nem é com você. Às vezes a explosão de raiva é de um segundo para um terceiro, que você nem conhece muitas vezes, mas você se compadeceu daquela situação. Você se ligou, se conectou àquela situação de alguma forma. Então, é a mesma coisa.
a raiva está com você, né? Esse sentimento de acesso que você teve através da raiva é seu. Então, assim, o que eu quero dizer é que às vezes um assunto ele pode conectar muitas pessoas por diversos motivos diferentes. A única coisa que é igual é a forma da gente agir, que é alguma coisa que a gente acessou e que está mal resolvida. Se estivesse bem resolvida, talvez a gente não trouxesse a raiva, trouxesse algo do tipo, ele tem razão. Como é que a gente faz isso? Eu acho que é importante a gente ter clareza que a raiva nos pertence totalmente, totalmente, tá? É nossa. Então não entra em briga que não é sua, não se mete em confusão, né? E olha para você mesmo. Tenta entender o que está acontecendo com você. Acho que isso é o mais importante. A gente acolher, aceitar aquele momento e poder pesquisar depois, né? Se na hora não deu, não deu, tá? Foi do jeito que foi, do jeito que pôde ser, né? Mas depois, dá uma pensada nisso, rever aí algumas situações em que você não precisou ter tanta raiva, passar por tanta angústia, passar por tristeza, né? Em função de alguma coisa que já passou. Então, vamos lá. Então, o recado de hoje é esse. Eu espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa, em alguma reflexão aí do momento atual. E acho que isso também serve para a gente poder contribuir para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos amigos. Quando você olha de longe, quando não é com você, muitas vezes você percebe o quanto realmente as pessoas entram nesse estado muito impelidas, muito sugestionadas pelo que o outro está passando para você naquele momento, né? Então é isso. Dá um like se você gostou, compartilha com algumas pessoas que podem melhorar os seus comportamentos, né, diante dessa consciência, porque isso é consciência ampliada. Se inscreve no canal. Beijo, obrigada. Até a próxima.